A nossa preocupação, depois dessa brincadeira desse riso, é porque agora a gente vai arrochar. Foi só para você relaxar. Estão relaxados? Estão. Pois se prepare, porque agora a cacetada vem, tá? Opa, vamos lá. Então, quando nós pensamos na evangelização, nós queremos o quê? Crianças, adolescentes, jovens e, obviamente, educadores, né? Evangelizadores, adultos, dirigentes, todos nós o quê? Evangelizados. Opa, homens e mulheres de bem. Que esse é o grande objetivo da doutrina espírita, que nós nos tornemos homens e mulheres de bem, pessoas de bem, vamos dizer assim. E para isso a gente então vai elegendo algumas necessidades para que esse objetivo possa ser alcançado. Então, certa feita, a Federação Espírita Brasileira nos convidou para apresentar um tema no Encontro Nacional de Evangelizadores, que era exatamente o tema da qualidade, né? A qualidade no trabalho da evangelização. O trabalho da evangelização no Brasil é muito antigo, né? Então, a FEB mesmo comemorou recentemente 100 anos de evangelização infantil, mas eu não estava lá, nem Miriam, certo? Só para esclarecer, tá? Então, o trabalho é antigo, e como todo trabalho, às vezes tem o quê? Ranços. Dizem que lá em Pernambuco, tem uma pernambucana aqui, tem outra pernambucana, ali outra. Oh, menino, isso é invasão. As mulheres de Tejuco-Papo estão todas aqui, né? Então, diz que lá em Pernambuco, um cidadão, um senhor, o presidente de casa espírita, decidiu evangelizar as crianças. Aí pegava as crianças, num tempo em que as crianças se sentavam, ficavam caladas, né? Porque isso faz parte do passado, né? Longe, distante. E ele então juntava os meninos, tudo caladinho, né? Porque lá era aquela regra. Escreveu, não leu, o pau comeu, né? Come do meu pirão, apanha do meu cinturão, né? Então, era aquela repressão em torno da meninada, a meninada tudo lá para ser evangelizado pelo presidente da Casa Espírita. Então ele abria, vamos supor, Livro dos Espíritos. Vamos estudar hoje a questão número 1 e os meninos tudo lá. Menino de 5, de 6, de 10, de 12, de 14. Que é Deus? Repitam. Cadê? Vocês têm que me ajudar nesse teatro do agora, né? Teatro automático. Que é Deus? Muito bem. Que é Deus? Foi a pergunta. É a pergunta primeiro do Livro dos Espíritos. E o Espírito de Verdade respondeu Allan Kardec. Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Repitam. Deus é. Nota 6, viu? Vocês estão fora da média. E aí, então, ele dava uma pequena palestra para as crianças. Era a evangelização. Que época é essa? 1900, em homenagem às minhas amigas pernambucanas, e votes. 1900 e votos significa que a gente nem localiza, né, o tempo. Mas era assim, tá? Então, meu querido Jonas, da União Espírita Paraense, dizia assim, Sandra, teve uma época que tinha catecismo espírita. Fala-me, Jesus, eu ainda estava do outro lado, nos umbrais, antes de reencarnar, né? Mas nós temos a chamada aulinha de moral cristã, que era assim, houve uma época, né? Essa eu peguei, tá? Primeiro encontro na semana, caridade. Segundo encontro, outra semana, bondade. Terceiro encontro, generosidade. Quarto encontro, fraternidade. Não saía? Fraternidade, amor, caridade, amor. Menino, quando chegava assim com 2 meses de caridade de amor, a gente já não tinha mais, não aguentava mais, né? E havia um ritual que era muito complicado na evangelização de 1900 e votos. Era assim, a evangelizadora ou evangelizador, muito mais evangelizadoras do que evangelizadoras, homens, né? Então chegava e dizia assim, quem quer escutar uma história? Por isso que a Miriam vai contar a história amanhã para vocês também, vai dizer como é que conta a história. Aí todas as crianças diziam, por indução, Hoje os meninos dizem logo, quer não. Então diz assim, é o quê? Vingadores? X-Men, eu já quero outras coisas, né? Mas aí perguntava, os meninos diziam, quero. Aí a evangelizador narrava a história, às vezes pessimamente, mas narrava, né? E depois fazia um questionário. Depois dizia assim, agora nós vamos. Aí tinha as grandes opções. Vamos desenhar no papel
a parte que mais gostou. Ou então levava no famoso mimeógrafo a álcool, lembra aquele fedorento, aquela desgraça, né? Levava e os meninos iam pintar. E depois fazia a prece, e a evangelizadora fazia aquela prece que não é de encerramento, é de encarceramento. Naquela época, aquelas preces enormes não tinham o efeito que hoje tem. Hoje não, porque eu estava em sala de evangelização há uns 15 anos, já não se podia fazer preces longas. É assim, Pai nosso que estás nos céus, e olhando para os meninos. Porque se você faz Senhor, uma cacetada, Mestre amado, um beliscão, então não adianta. Então, houve uma época que se achava que se podia evangelizar só assim, só desse jeito. Então, há o que é uma necessidade premente de atender a certas condições, em especial do público, e das necessidades. Tem uma charge que anda muito lá no Brasil, que era assim, mostrando lá atrás, um tempinho, umas décadas atrás, chega o pai, né, diante da professora, o menino e o boletim. Já viram essa? Aí, né, o pai olha para a criança, e a professora lá. E o pai demonstrando o menino por causa do boletim. Aí, tempos atuais. O pai chega com o menino com a carinha de peste e o pai pula no pescoço da professora. Como é que você deu essa nota vermelha pro meu filho e o menino? Mudança, não é verdade? Então, que mundo é esse onde a gente está? Onde, de repente, a gente tem que buscar o quê? Novas linguagens, novos recursos, não é? Quem aqui atua na área profissional da licenciatura da docência? Quem? Quem alguém atua? Tudo bem. Então, hoje nós temos aquela meninada, né, que você tem um trabalho. A escola hoje responde por uma série de problemas que ela mesma gerou, porque ela parte do pressuposto que você tem um aluno padrão, né? Eu que fui professor universitário, me aposentei recentemente, fazia recepção de professores que chegavam novos na universidade. Aí eu dizia assim para eles: olha, nós temos duas grandes ilusões no ensino universitário e eu posso descer a todos os níveis. Primeira ilusão, de que o aluno universitário é automotivado. Não, ele passa, né, chega, conquista uma vaga e você diz: esse é automotivado, responsável, pontual, estudioso. Primeira ilusão. Segunda ilusão. Ilusão agora do aluno, que todo professor é comprometido com a aprendizagem do aluno. Mentira, também não é verdade. Tem professor que diz assim: eu dou a minha aula, quem quiser que acompanhe. Eu nivelo por cima. E fica solitário, obviamente, né? Ninguém ouve. Então são problemas que a gente tem. E na vida prática e na evangelização, a gente também tem que superar o quê? Erros e ilusões, equívocos. A gente não tem mais a meninada quietinha que ia para a evangelização. Aqui eles são quietinhos, são? Não, né? Graças a Deus. Então, eles não são mais quietinhos. Eles aceitam tranquilamente tudo que vocês dizem? Não é verdade? Então é uma mudança. Você usa determinado recurso, você escolhe determinado caminho metodológico e atende 100% a todos eles? Não. Então nós somos chamados por uma exigência do mundo de hoje, pela exigência da diversidade, né, do grupo com o qual nós trabalhamos. Nós temos então a obrigação de pensarmos um pouco mais e não vamos ter um equívoco. Equívoco 1, equívoco 2. Equívoco 1. Eu evangelizo mediante a inspiração do plano espiritual. Não vai com nada preparado? Não, os espíritos me intuem lá. Meu Deus do céu, esses espíritos vão sofrer muito na nossa mão, né? Porque como é que vai intuir se a gente não se preparou? E tem outros assim: olha, eu não tenho tempo para nada. Então eu chego para a evangelização porque eu tenho boa vontade. Eu amo aquelas crianças. Não faz nada, não prepara nada. Então hoje nós temos o grande desafio, que é buscar o quê? A qualidade.
a qualidade. E aí nós chegamos a 4, né, juntamente com os estudos, depois com a parceria da Miriam e tudo, nós chegamos a isso daí. Qualidade doutrinária, qualidade metodológica, qualidade relacional e qualidade organizacional. Eu sincronizei com você, bonequinho, tá ótimo. Então, né, nós vamos separar aqui, eu e a Miriam, nós vamos ver como é que nós vamos... Qualidade doutrinária. O que é isso? Conhecimento da doutrina. Vamos lá. Brainstorming. Vamos lá. E aí? Estudo permanente, né? Contínuo. O que mais? Discussões em grupo. Isso aí já é uma metodologia, a gente chega lá, mas isso vai nos dando, com certeza, uma maior qualidade doutrinária. Muito bem, o que é que a gente poderia significar em termos de qualidade doutrinária? Que a mensagem seja uma mensagem fiel. Já imaginou se a gente, ao invés de trabalhar espiritismo na evangelização, conforme o espiritismo vai evocar o que eu disse lá na instituição quinta-feira. A gente tivesse o espiritismo by e o espiritismo made. Sabe o que é isso? O que é espiritismo by? By fulano, by cicrano. Tu conhece, né, bichinha? Escutou a palestra. Menina de aprendizagem rápida, né? Então, de repente aparece no meio espírito. Isso tem demais. Aí vem aqui alguém, ou então vai lá no Brasil e dizer que está criando um espiritismo. Um dia desse eu vi lá na minha terra, assim, eu faço o espiritismo moderno. Eu vou, tem esse? Não sabia não. Então deve ter o tradicional, na verdade, né? E tem um lá no Brasil também, com todo respeito, diz assim, esses que são os tradicionais, na verdade, são fundamentalistas, xiitas. Eu nem conhecia essa classificação. Espíritas xiitas, espíritas sunitas, ou espíritas... Eu me lembro de uma vez que um amigo, um evangelizando meu, que estudava na Universidade Católica, chegou, né, com um material, uma apostila formulada por um doutor em teologia, que dividia os espíritas em ameríndios, africanistas, swedenborgistas. Aí ele me mostrou, ele disse... Nossa, eu não conheço esses não, deve estar em algum outro lugar. E o indivíduo era o quê? Doutor em teologia, o que escreveu. E eu fui para a bibliografia, conforme naturalmente me senti impelida. Não tinha uma obra espírita. Interessante, né? Falar sobre o espiritismo. Então, o que é que ocorre? É preciso que a gente evoque mais uma vez o codificador, que nos apresenta na obra extraordinária Viagem Espírita, em 1862, 3 grandes necessidades para que o espiritismo venha cumprir a sua tarefa e para que o movimento espírita ele possa, de fato, atender aquilo que é a sua função. 3 coisas. Primeiríssima, unidade doutrinária, para evitar o espiritismo by fulano, by cicrano, porque ou existe o espiritismo ou existem espiritismos. Até agora, a gente consegue, né, pelo menos a maioria, dizer que não existem espiritismos, mas existe o espiritismo, codificado por Allan Kardec, e que tem a sua estreia no mundo através da publicação da sua obra básica, o Livro dos Espíritos, não é verdade? Então, o que é que acontece? É preciso ter unidade doutrinária. Allan Kardec acrescentaria organização do movimento e união dos espíritas. São essas 3 para não ficar devendo, né? Então, unidade doutrinária, a organização do movimento e a união dos espíritas. Muito bem. Então, a qualidade doutrinária diz respeito ao nosso compromisso de o quê? Passar a mensagem correta. O que foi que aconteceu com o cristianismo desde o início, desde o 1º século? Brigas, né? Muitas brigas, muitas o quê? Posições diferentes. E isso prejudicou profundamente. Jesus era homem, não, Jesus era homem, Jesus era Deus. Aí começa a confusão, né? Então, nós tivemos, desde o surgimento, de fato, do cristianismo, problemas interpretativos, dificuldades de encontrar o quê? Um caminho, um norte que pudesse ser alguma coisa que reunisse o maior número de pessoas.
costumo dizer que entre nós, os espíritas, nós temos poucas loucuras. Nós somos, para a liberdade que temos no movimento, nós até somos aprumadinhos, né? Até que nós somos, né, porque era para ter surgido muita divisão, não é verdade? Era para ter surgido muita divisão. Cada um pensando, cada um, né, tendo a linha interpretativa, mas aí quando a gente fala em qualidade doutrinária, a gente está querendo se referir a quê especificamente? Vamos formular agora a resposta bem direta, bem objetiva. Qualidade doutrinária na evangelização é... 3 pontinhos. Não, não é isso não. Vai cair não, né? Tá bom, tá certo. Então, qualidade doutrinária na evangelização é mensagem correta, né? Com base na codificação, não é isso? Então, é o quê? É o trabalho que a gente vai fazer no sentido da formação de conceitos corretos à luz da doutrina espírita, né? Então, aí nós temos, né, a visão espírita. Vamos lá, um conceito complicado por aí. Reencarnação. Reencarnação, que não é invenção do espiritismo. A ideia da volta é antiga. Em agosto de 1865, Kardec responde a detratores, a críticos do espiritismo, dizendo que realmente não era a invenção do espiritismo a ideia da reencarnação. Mas era a maneira, era a abordagem que o espiritismo estava apresentando. Porque a gente tem diversas ideias vinculadas a essa ideia de volta, né? Vamos lá. Logo no Livro dos Espíritos aparece a primeira contestação de Allan Kardec em relação à chamada metempsicose, que a gente voltaria o quê? Em corpos o quê? De animais, não é verdade? Embora a Cristiane tenha feito um trabalho interessante, né? Que bicho você é? Eu estou assim meio traumatizada com o livro dela, né? Eu disse para ela, né, que na verdade eu não me identifiquei com um bicho, eu sou um zoológico. Não sei quantos bichos, né? É isso, Cris? É aí. Né? Então, cada um que busca o seu. Eu fui buscar o meu, já levei a cacetada. Mas é isso mesmo, não tem problema não, vamos em frente. Então, o que é que significa? Você achava antigamente que o quê? Reencarnava como o quê? Sogra. Olha que coisa complicada. Não gostou da sogra? Tá certo, desgraçado. Você volta como cobra. Imagine que coisa feia. A minha era uma mãe, nada disso. Vamos lá. Na compreensão hinduísta, reencarnou como Brahmane, desencarna e vai para o plano espiritual dos Brahmanes. Reencarnou como Dalit, vai para o plano espiritual do Dalit. É uma desgraça. Por quê? Que você, no popular, se arrebenta sob o ponto de vista da sua situação socioeconômica aqui, da sua condição social aqui, e eles achando que no plano espiritual continua a mesma desgraça. Tem outros que vão dizer, a gente reencarna de 700 em 700 anos. Fala-me, Jesus, menino, 700 anos, meu Deus do céu, eu esqueci tudo, né? Parece que nem reencarna, está encarnando pela primeira vez, tão difícil que é. Então, há múltiplas o quê? Múltiplas ideias. Então, por essa razão, a qualidade doutrinária é o quê? É a gente ter a consciência, o compromisso de trabalhar o conceito correto. E, para isso, a gente vai ter que fazer algumas coisas, né? O evangelizador, ele necessita de algumas coisas. Em Conduta Espírita, André Luiz vai nos dizer, sem boa semente não há o quê? Boa colheita, né? Então fica difícil. Como evangelizadora de juventude, eu uma vez fiz uma pegadinha com os meus jovens. Eu trabalhava um grupo extremamente elitizado intelectualmente, só tinha universitário. Juventude 2 na época, só universitário. Eu peguei um texto de Dr. Banerjee, um pesquisador da reencarnação, né? Já desencarnado, e tinha no meio do que a gente estudou, tinha um texto que era o seguinte: um determinado soldado americano, né? Ele foi ferido na guerra, e quando ele acordou, ele despertou depois de um estado de coma, ele acordou pintando. E aí, então, a conclusão do Dr. Banerjee é que esse soldado americano era a reencarnação de um pintor russo.
empurrei no meio de 3 casos, empurrei esse caso, para ver se os meus intelectuais universitários, eles engoliram. Gente! Depois que a menina disse, pois é, então, esse caso interessante, né? O soldado americano era a reencarnação do pintor russo. Gente, qual é o conceito de reencarnação? Ação de voltar a um novo corpo. Esse soldado americano nunca que podia ser o quê? Um pintor russo reencarnado, porque eram 2 corpos, 2 individualidades, 2 experiências. Jesus já esclareceu, foi que ele disse para os discípulos que Elias o quê? Tinha o quê? Voltado, né? E aí está lá nas próprias traduções bíblicas, né? As mais radicais e errôneas, inclusive. E eles entenderam que era de João Batista que ele falava. Quem? João Batista como? Que todo mundo sabia o currículo vitae dele, todo mundo sabia da história, né? Por sinal, mês de junho começou, alegria, né? No Brasil todo, Nordeste, as festas juninas. Então, todo mundo sabia o quê? Quem era? João. Por quê? Filho de Zacarias e de Isabel. Zacarias duvidou que a mulher estava grávida, não devia ter feito isso, né? Tinha exame de DNA para fazer depois, qualquer dúvida, mas ele duvidou. E o anjo do Senhor disse o quê? Vai ficar o quê? Mudo, danado, vai ficar mudo, ok? Até o quê? Isabel vai ficar grávida, aquela coisa toda. E quando nasce, queriam colocar outro nome no menino, e na hora ela destampa a mudez dele. É João, é João, é João. Na verdade, todo mundo conhecia a história de João. Jamais, né? Poderia ser que Elias ressuscitado, porque inclusive, segundo a tradição, Elias subiu para o céu com carruagem, cavalo e tudo, né? Então, só podia ser o quê? Elias reencarnado. Um conceito, não é verdade? Então, o que é que nos diz André Luiz? Sem boa semente não há boa o quê? Boa colheita. Então, distorção. E aí a gente conversou e debateu, e o grupo entendeu que era preciso o quê? Recorrer sempre aos fundamentos, às bases, ao conceito tal qual, né? O Espírito de Verdade, todos os espíritos que ajudaram a codificação, trouxeram que Allan Kardec nos organizou tão bem, não é? Então, o nosso Guilherme Ribeiro vai nos dar o caminho para nós encontrarmos essa qualidade doutrinária. O que é que ele diz para a gente? O que é que ele fala? Para um desempenho mais edificante para os evangelizadores, nós, que procurem o quê? Por que não ficou só uma vez? Para ter certeza e para aprofundar. E para não o quê? Pegar o conceito na superfície. Né? Não ter o conceito de superfície, mas o conceito de aprofundamento, forjando sempre luzes às próprias convicções. Quais são as desvantagens da falta desse estudo? Vamos lá. Primeiro é falta de clareza. Como é que a gente vai formar conceito se a gente não consegue o quê? A gente mesmo não tem. A gente mesmo tem a dificuldade. Significa que a gente tem que saber tudo, que a gente seja uma enciclopédia espírita ambulante? Não. Tem coisas que a gente tem dificuldades? Tem sim. Claro que tem. A gente tem dificuldades de compreensão? Tem, porque cada espírito está o quê? No seu nível de compreensão. Inclusive, a gente sabe de histórias de companheiros nossos, lá de Pernambuco também, viu? Estou falando mal da nossa terra, que só hoje, né? Mas tem um grande trabalhador do movimento espírita que dizia que reencarnação não entrava na cabeça dele. Grande trabalhador, mas tinha uma profunda dificuldade de compreender o quê? De compreender, né? Até hoje a gente recebe nos seminários que a gente faz, nas palestras que a gente faz, as perguntas, por exemplo, em relação a alguns instrutores espirituais que chegaram em situação difícil. Por exemplo, até hoje há quem pergunte, por que André Luiz evoluiu tanto? Não chegou como suicida? Por que Druso subiu de posto, mais que aviador, de voo internacional? Se ele chegou ali também, é uma coisa boa, se chegou ali naquela região. Então parece que a gente desconhece, que a gente não evolui só do lado
de cá, que também lá a gente evolui. Embora a gente não vá ficar evoluindo só lá, porque aí a mamata não adianta. Mamata, tradução, desculpe, falei uma palavra bem nossa, essa coisa assim mole de ficar, não quero reencarnar não, quero evoluir só lá no plano espiritual. Não, a resposta do plano espiritual é desce. Desce. Mas senhor, estou querendo evoluir aqui, está tão bom aqui. O senhor diz, não, desce. Lá embaixo é que dá para saber se aprendeu mesmo, não é verdade? Então, falta de clareza, superficialidade e principalmente o quê? Equívocos. Em nossas andanças aí pelo movimento, aparece cada ideia, a gente descobre cada coisa estranha. Apareceu uma coisa estranha que minha querida Sueli Caldas Schubert, aquela alma santa, pura e boa, né? Horrorizada. Mas Sandrinha, mas não é que determinado confrade que ainda está nas lides espíritas, né? Ele inventou um conceito estranho. Qual foi, Sueli? De que um recém-morto, sabe o que é recém-morto, né? É um recém-desencarnado. Se encontrar um corpo, ele pode jogar fluido vital nesse corpo aí, e habitar nesse corpo. Menino, isso é o samba do crioulo doido. Que loucura é essa? Olha, primeiramente esse corpo tá dando bandeira aí sozinho, o que houve, né? Tem o corpo dando bandeira e o pobre do desencarnado jogando, colocando fluido vital quando ele já não tem. Para poder o quê? Habitar naquele corpo. Gente, nem Ghost, nem aquele filme Ghost, né? Não dá para fazer isso. Então é o quê? Equívoco. E agora também nós temos aí algumas ideias esdrúxulas e estranhas. Então, menstrua-se no plano espiritual. Senhor, a gente sabe que mulher é bicho esquisito, porque todo mês sangra, diz a grande filósofa Rita Lee, tudo bem. Nossa cantora pop lá no Brasil. Agora você menstrua, engravida no plano espiritual. E nasce lá no plano. Como é que... Eu não sei nem a palavra. Porque aqui a gente reencarna e lá. É o quê? Não sei, tá aí publicado. Livro, alguma coisa estranha. Publicado em livro. Aceitação de muita gente, né? Eu li não. Quando eu assumi a presidência da federação, uma pessoa comprou um livro lá, né? Por isso que a gente fez um rapa, tirando um bocado de livro. Comprou um livro lá na federação que o personagem principal era um gato. Gato não significa homem bonito, como lá no Brasil. Não. Era um gato felino, miau, miau. E o gato, miau, miau, ele era perturbado pelo cão. O cão não era o au-au, o cão era o demo, o diabo. E aí a criatura mandou para mim um livro. Então o gato, inclusive, era um gato assassino. Porque, né, ele consegue provocar desencarnação de não sei quantas pessoas no desenvolver da trama do livro. Gente, aí a pessoa lê, sabe, tô lendo romance espírita maravilhoso. O gato obsidiado pelo cão matando todo mundo. Que é isso? Hã? Então a gente tem hoje, a Miriam vai tocar amanhã também sobre isso, rapidamente, vai tocar. Nós temos uma literatura que não é espírita, que não é séria. É um pessoal que descobriu que espírita lê. Lá no Brasil, né, a pesquisa do IBGE vai mostrando, já desde outras pesquisas anteriores, outros decênios, que, sob o ponto de vista vamos dizer, da conjugação de dados, religião e escolaridade, quem ganha? Os espíritas. Aí o quê? Isso chama a atenção de um filão editorial descomprometido. E aí lança qualquer coisa e não tem nada mais charmoso e atrativo de colocar pelo espírito tal. By Spirit Flow. By Bill. By Bob. By John. By não sei o quê. Olha que coisa estranha, que coisa louca. Então, nós aí temos uma dificuldade, às vezes, de que obras, né, da qualificação, obras com a seriedade mediúnica do nosso Raul, do nosso Divaldo, da nossa Ivânia Pereira. Quem é que está lendo Zilda Gama? Quem? Não é verdade? Então, é essa preocupação, são equívocos. E, de repente, isso tudo pode estar sendo o quê? Jogado.
ou então não esclarecido. Quais são as vantagens, finalmente? Garantia da unidade doutrinária, conforme Allan Kardec nos preconiza. Facilidade no planejamento. Se o evangelizador ele não tem, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão de um grande mestre da educação chamado Herbart. Ele é vinculado à pedagogia tradicional. John Dewey daqui brigou muito com ele, mas ele tem um conceito que eu acho ótimo, que é massa aperceptiva. O que danado é isso? É o seguinte, ou você tem informações sobre aquilo, ou como é que você pode discutir. Imaginou? Você chega, aí traz um conceito, aí agora, como é que você vai trabalhar esse conceito? Mas você não sabe qual é esse conceito. Como é que você vai vai se organizar? Então, a massa perceptiva seria o quê? As informações necessárias para você construir em você o conceito e ajudar a construção, a difusão, a divulgação, enfim, a socialização, qualquer que seja a expressão que nós desejemos, desse conceito. Então, tem que ter informação. Eu não sei, vou ali pegar rapidamente, cuidado com as fontes, porque existe hoje um pai que não é Deus, mas que é muito, vamos dizer assim, as pessoas recorrem muito a ele. Quem é o nome desse pai? Pai Google. Pai Google. Quando o pai Google apareceu no pedaço, eu passava para os meus alunos tarefas, aí eles vinham com algumas coisas, aí embaixo tinha http, www, eu fazia... O aluno, student, por que não botou só o endereço? Então, hoje, tem professores que fazem, sabe o que lá no Brasil? Pede para o aluno trazer a pesquisa por escrito, manuscrito, que dizia assim pelo menos eles transcrevem. Pelo menos eles transcrevem. Então, não adianta só, vou pegar aqui, vou pegar ali. Não, a gente tem que lançar mão, claro, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode desperdiçar o conteúdo. O pessoal do Paraná fez uma experiência muito interessante do aniversário da Revista Espírita. Então, eles fizeram assim, pegaram os evangelizadores, juntaram, colocaram um trabalho lá. Aí tinha temas altamente modernos, Então, o que é que eles fizeram? Eles foram na Revista Espírita, tiraram os nomes, tiraram as datas e colocaram o texto. Todo mundo, que texto maravilhoso, que notícia atualizada, Aí tinha o suicídio de não sei quem, aí era um suicídio em 1800 e não sei quanto. Os problemas em relação à sociedade, os problemas de comportamento em função dos valores sociais. Estava lá, Revista Espírita de não sei quanto. Para mostrar ao evangelizador ali está a mensagem. Ali está, de fato, o que se pode utilizar. É claro que a gente vai adequar, é claro que a gente vai atualizar linguagens, mas a gente não pode nunca abandonar a base, abandonar aquilo que nos dará a segurança doutrinária. E, obviamente, se nós buscarmos isso, nós estaremos também possibilitando uma sólida formação nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Então, voltamos a Bezerra nos dizendo, com Jesus nos empreendimentos do amor e com Kardec na força da verdade, teremos toda a orientação aos nossos passos, todo o equilíbrio à nossa conduta. É essa a grande tarefa da evangelização. O amai-vos, o instruí-vos. Ou seja, é Jesus nos empreendimentos do amor, mas é Kardec no sentido de nos esclarecer, de nos possibilitar a compreensão do próprio Cristo e da sua mensagem à luz dos princípios da doutrina espírita. Muito bem, então a gente já sabe que a qualidade doutrinária é uma condição sine qua non. Mas existe outra, que é a qualidade Aí eu não sei, é vocês que vão me dizer. Como é que vocês se organizam aqui? O que é que vocês fazem? Como é que vocês... Aqui são 13 casas ou mais casas? Mais casas, né? Vocês têm um setor de evangelização? É isso? Todas as casas têm? Hein, querida? Como é que é? Fala para nós aqui. A tua casa. Localiza a tua casa. Sim, a gente tem o departamento da infância e da juventude. A gente trabalha